Não existem carboidratos essenciais. Nenhum. Zero. Nada. Dizer para ter 55% da dieta com o único macronutriente que não precisamos é o erro inicial. Você acha que comer uma maçã é super saudável? Você acabou de colocar no sangue 2,5 vezes a glicose que ela quer. Estava equilibrada. Agora tem que tirar esses 10 gramas de glicose do sangue. Quando dizem que você precisa de fibra para o microbioma intestinal. Não, só precisa de laticínios. A fibra é um tipo de carboidrato. Só está em carboidratos. Se não há carboidratos essenciais, não precisamos de fibra. Fibra é tecnicamente indigestível, muitos açúcares. Como isso é bom, mas é fácil. E você pode fazer isso e vai se sentir melhor, que só vai se arrepender de não ter feito antes. Qual o maior erro que vê as pessoas cometendo na dieta, que impacta negativamente a saúde delas? Uau, isso é sem rodeios, né? Direto ao ponto. E sei que há muito aí, mas vamos escolher um, e então podemos partir disso. A maior coisa que erram. Porque meu critério número 1, se perguntam o que comer, eu digo, coma comida de verdade. Então, o contrário seria, se estão errando, se comem algo falso, processado, por que fazem isso? Sempre há algo melhor. Isso provavelmente seria o número 1. E então muitos problemas surgem disso, como maus hábitos, vício em comida e outros. Então sim, isso seria o número 1 para mim. Bem, um bom ponto de partida é falar sobre macronutrientes, proteína, gordura e carboidratos. Como você vê isso, para quem já abraça comida de verdade? Isso foi um momento revelador para mim. E é algo que, claro, você deveria saber, mas lembro da primeira vez que percebi. Meu doutorado analisava diretrizes de gordura dietética. E percebi que a proteína tende a ser cerca de 15, talvez 20% em certas dietas, mas globalmente é 15%. Se olhar para o estudo PURI ou evidências teóricas, você pode obter evidências de que a proteína é 15% de qualquer dieta natural. No instante em que percebe que definiram diretrizes de gordura dietética para 30% da dieta em gordura, definiram um mínimo de carboidrato de 55%. É óbvio porque você desenha 15% e 30% e sobram 55%. E isso tem que ser carboidrato, mas não percebem que, ao reduzir gordura, aumentam carboidratos. E o mundo de baixo carboidrato não percebe que, ao reduzir carboidrato, aumentam gordura. Muitas pessoas vão para baixo carboidrato e temem a gordura por contagem de calorias. Então começam a tentar coisas não naturais com proteína, e isso não é saudável. Vamos falar sobre o que acontece quando alguém segue as diretrizes e consome 50, 55% e mais de carboidratos. Por que isso é problemático? Número 1, porque não precisamos de carboidrato. Você faz a maior parte da dieta com o único macronutriente que não precisamos. Em nutrição, essencial significa o que normalmente significa, mas não essencial, desculpe, nutrição, essencial, também significa algo que você deve consumir. O corpo não o produz. Eu sempre dou o exemplo do colesterol. O colesterol é essencial no sentido normal, mas não no nutricional porque não precisa ser consumido. O corpo o produz. Temos gorduras essenciais, como ômega 3, ômega 6. Temos aminoácidos essenciais. Há 8 ou 9 essenciais. Devemos consumi-los. Não há carboidratos essenciais. Nenhum. Zero. Nada. Então, dizer para ter 55% da dieta com um macronutriente que não precisamos é o erro inicial. Posso dizer outra coisa errada, é que é o único macronutriente que não precisamos nutricionalmente. Também é o único macronutriente que não precisamos como combustível. Tento manter a matemática simples com um exemplo. Se você pegar uma mulher que precisa de 2.000 calorias por dia, esqueça calorias para peso. Calorias são gasolina. O carro, então, precisa de 2.000 calorias por dia.
Como muitos sabem, você tem um requisito metabólico basal, que é o necessário se estiver doente na cama o dia todo. E para essa mulher média seria cerca de 1.500 calorias por dia. E então ela precisaria de cerca de 500 calorias a mais para a atividade moderada. Digamos que seja moderadamente ativa 3 vezes por semana. Tenho uma tabela em uma apresentação. Se olhar para essas necessidades, você tem 2.000 calorias totais, calorias da taxa metabólica basal, e isso não é controverso, são 1.500. E então são 500 para exercício a mais. O exercício a mais pode ser alimentado por gordura ou carboidrato. O corpo usaria proteína, mas só como último recurso. Mas as calorias metabólicas basais, e ainda não entendi completamente, mas a maioria dessas 1.500 é necessária pelo corpo como gordura e proteína, porque coisas como densidade óssea, combate a infecções, reparo muscular, celular, etc., precisam de gordura e proteína, e essas gorduras essenciais e aminoácidos essenciais. Então, digamos que você tente consumir 2.000 calorias inteiras como carboidrato. A única maneira seria comer sacarose. É o único carboidrato puro. Mas então você não deu ao corpo, digamos, as 1.500 calorias para reparo metabólico basal, e deu mais do que ele poderia usar como energia. Isso é porque, seguindo as diretrizes, as pessoas estão ficando não só mais gordas, mas também mais doentes porque comem errado para a boa saúde, comem muito carboidrato que é armazenado como gordura se não usado. E a quantidade que consumimos como carboidrato não pode ser usada pela média. Se aquela mulher de 2.000 calorias consome 1.100 calorias por dia como carboidrato, que é o que o governo diz para fazer, ela provavelmente só precisa de cerca de 500 calorias no máximo, como carboidrato, e isso poderia ser fornecido por gordura. Então, as outras 600 calorias, o corpo diz, bem, não vou usar isso hoje. Qualquer coisa não usada em 24 horas será armazenada como gordura. E é assim que as pessoas vão ao médico e dizem, realmente não como tanto. E ainda assim, aqui estou eu, ganhei peso. E o médico diz, não acredito em você. Você pode estar comendo menos gasolina do que precisa para abastecer seu corpo e ganhando peso porque está comendo errado. Você mencionou o ganho de peso, mas vamos além e falar sobre picos de glicose no sangue, aumento de insulina, e então direcionando energia extra para as células de gordura e causando problemas. Sim, quando você diz em conferências, há coisas que você diz e busca a reação do público, e uma que obtém atenção é quando diz que você tem uma colher de chá de açúcar no sangue a qualquer momento, 4 gramas de glicose no sangue inteiro em 5 litros, de sangue ou o que for, e eles ficam surpresos. O corpo tem um mecanismo incrível. O pâncreas libera insulina para tirar glicose do sangue e glucagon para colocá-la de volta. Então você tem esse mecanismo incrível até abusarmos dele, que mantém o nível de glicose no sangue em cerca de 4 gramas para o corpo inteiro. Então você diz, ok, então come uma maçã. Uma maçã é parcialmente glicose, parcialmente frutose, mais frutose. Mantenha a matemática simples. 20 gramas de maçã ou 20 gramas de carboidrato em uma maçã média. Cerca de 10 gramas serão glicose, 10 gramas serão frutose. A frutose vai para o fígado. Olá, doença hepática gordurosa não alcoólica. E a glicose vai para o sangue, e são 10 gramas de glicose no sangue. Então, quando aponta isso, você pensa que comer uma maçã é super saudável. Você acabou de colocar no sangue 2,5 vezes a glicose, que ela quer no sangue inteiro. Estava bem, estava equilibrada. Você pode ter sentido vontade de um lanche, mas estava equilibrada. Estava bem. Agora tem que tirar esses 10 gramas de glicose do sangue. E quando você é jovem ou não abusa do corpo com carboidratos, o corpo faz isso bem. Mas acho que o diabetes tipo 2 é o corpo dizendo, chega. Você me pede para tirar glicose do café da manhã, então me dá um lanche no meio da manhã. Então você tem outro almoço de baixa caloria, baixo teor de gordura, alto teor de carboidrato, faz de novo à tarde, no jantar, à noite. Faz isso há anos. Estou farto. Estou fora. Eu não consigo continuar colocando esses 4 gramas de volta onde precisam estar. Se não mantiver o nível, então, pode cair abaixo dos 4 gramas.
e é quando você começa a desejar comida. Esta é uma das primeiras coisas que escrevi. Meu primeiro livro saiu há 20 anos, este ano, e foi uma das condições sobre as quais escrevi então que impulsionam desejos. Se chegar ao ponto em que seu corpo não mantém 4 gramas estáveis de glicose, você terá o que agora chamam de fome e raiva, irritabilidade. O corpo vai te levar a conseguir glicose de volta, mas precisa de 1 grama. Talvez tenha caído para 3. Algo, precisa de 1 grama. E claro, as pessoas comem um biscoito de arroz ou uma maçã, injetando outros 10 gramas que não precisavam. Então, toda essa ingestão de carboidratos é catastrófica para um dos nossos mecanismos mais delicados. E isso leva ao ganho de peso e bloqueio de gordura. Para quem quer queimar gordura corporal, toda vez que come carboidratos e aumenta a glicose, a insulina segue, e isso nos coloca em modo de armazenamento de gordura. E para a maioria hoje, querem perder gordura. Então, ao comer carboidratos ao longo do dia, bloqueiam isso. Esse sistema de queima de gordura. Sim, 100%. E estive em uma conferência na semana passada e fiz minha palestra e foi para... Muitas vezes, essas são as melhores palestras porque falo em conferências de baixo carboidrato ou médicas. E há pessoas na plateia que acham que sabem sobre nutrição e podem ser desafiadoras. Isso foi falando para 150 dos policiais mais seniores, no sudoeste da Inglaterra. Eles não sabiam muito sobre nutrição, então eram como esponjas, tipo, uau, fascinante. Nunca pensei sobre comida assim. Eles adoraram. E então, minha palestra foi a última. Então foi antes de termos tempo livre antes do jantar, e alguém veio e disse, então eu não deveria me juntar ao mundo do emagrecimento? Eu disse, ok, quer saber como perder peso em 10 minutos? E claro que ela disse sim. E então outros se juntaram e disseram sim, quero ouvir também. Peguei um flip chart e você passa pelo tipo de isso é o que você pensa. Você acha que é sobre energia entrando, energia saindo. O que acontece quando tenta comer menos? Eles dizem, você fica com fome e quer comer mais. Certo, ok. E então você é capaz de fazer mais? Não, porque está com muita fome. Porque não comeu o suficiente. Ótimo. Então você tem branco. Contar calorias não é uma boa ideia. Você entende fisiologicamente o estado para perder peso? Você realmente entende o que é perda de peso? Porque não é só déficit calórico. E eles olham, não, nunca pensei nisso. Então você diz, ok, o que é gordura corporal? Triglicerídeo. Tri significa 3. Você tem uma espinha dorsal de glicerol. Você tem 3 gorduras essencialmente. E não pode passar pela membrana celular. Então é embalado com insulina na célula. Nessa forma, do outro lado. Então a gordura tem que entrar lá e a glicose tem que entrar lá. E claro, a insulina humana faz um trabalho maravilhoso nisso. Então você diz, ok, se quer perder peso, quer que essa gordura saia do armazenamento, quer usar isso para energia, seja a espinha dorsal de glicerol ou os triglicerídeos, quer usar para energia. Você sabe em que estado precisa estar para usar isso para energia? Esqueça calorias. Eles olham, não faço ideia, nem pensei nisso. É como, ok, se seu corpo vê carboidrato presente, armazenado, que é glicogênio, conhecem essa palavra porque fazem exercício. Não vai chamar a gordura, não vai chamar gordura, não vai chamar gordura dietética ou corporal porque tem outra fonte de combustível. Então a primeira coisa é não ter esse combustível presente. E você explica sobre o depósito de glicogênio, quanto reduzir para não encher até 1.400 calorias por dia. Então, pessoal, reduzam carboidratos o máximo que puderem e depois cortem pela metade e continuem até que possam sustentá-lo em um nível razoável. Então o corpo vai procurar a próxima fonte de combustível, que será a gordura. Você vai forçá-lo a fazer isso. Se comeu manteiga porque acha que é assim que faz dieta cetogênica, vai se alimentar da manteiga que comeu. Se quer se alimentar de gordura corporal, não pode ter carboidrato presente. E também não faça coisas estúpidas como adicionar gordura à comida. Apenas coma normalmente, reduza massivamente a ingestão de carboidratos e então por volta das 3, 4 horas da manhã, o corpo vai perder peso porque vai precisar recorrer a uma fonte de combustível alternativa. Mas enquanto comer carboidratos o dia todo, é impossível, não importa quantas calorias coma, para você perder peso. Se estiver acima do que o corpo precisa, em combustível, que pode ser 800 calorias por dia, pode ser tão baixo
Coma todas como carboidrato, e provavelmente ainda comeu mais do que precisava, como carboidrato. E eles entenderam rápido, foi incrível. Se está gostando deste episódio, avise clicando em curtir e se inscrever abaixo. Muito obrigado. E agora de volta ao show. Vamos entrar em detalhes. Você mencionou 800 calorias. Isso é carboidratos por dia? Teriam que reduzir para isso? Ou qual era esse Bem, número? se voltarmos àquela mulher com 2.000 calorias, não sei quanto carboidrato é usado na taxa metabólica basal. Isso está na minha lista de pesquisas há muito tempo. Não é fácil descobrir. Se alguém souber, entre em contato. Basicamente, é alimentado por gordura e proteína, pois está construindo densidade óssea, combatendo infecções, reparando células. Essas coisas precisam de gordura e proteína. Agora, se está deitado doente na cama o dia todo e essa é sua taxa metabólica basal, você também estará mantendo seu corpo aquecido e os carboidratos podem fornecer energia para manter o corpo aquecido. Então, há um elemento desses 1.500. Mesmo que eu seja generosa e diga, certo, vamos supor das 1.500 calorias, com base na taxa metabólica, 500 dessas poderiam ser atendidas por carboidratos. Isso provavelmente é bem alto. Ainda há 1.000 que você precisa na forma de gordura e proteína. Se alguém faz uma dessas dietas estúpidas de milkshake de baixa caloria, tipo bebida dietética, a dieta de Cambridge ou o que for, são em grande parte carboidratos porque, por lei, não podem ter mais de cerca de 15% de proteína. Eles não querem colocar gordura porque aumenta as calorias. Então são em grande parte carboidratos e, na verdade, também são em grande parte sacarose, o que é bastante engraçado. Você está comendo mais do que provavelmente precisava para energia, o que volta àquela coisa de 500 calorias por dia, então você realmente pode chegar a um nível de calorias bem baixo, mas se está comendo as calorias erradas, ainda pode estar ganhando peso, mas na verdade você também estará ficando doente ao mesmo tempo porque não está comendo as coisas que o corpo precisa para se reparar e para construir para o futuro. Para entrar em modo de queima de gordura, quão baixo em gramas de carboidratos por dia deve-se ir? Obviamente, há uma faixa. Eu não sei. Eu não sou de contar, não sou defensora de contar. Então, sua primeira pergunta, tipo, qual é? A única coisa, a grande primeira coisa que as pessoas podem fazer de errado. E eu disse, não comer comida de verdade. E outra que eu poderia facilmente ter dado como resposta, contar qualquer coisa, ter esse relacionamento ruim com a comida. Eu realmente não sou fã de macros e usar monitores e monitorar tudo a cada minuto. Não acho que seja saudável. Fica obsessiva. Não é um relacionamento saudável com a comida. Eu diria para não fazer isso. Se você seguir as diretrizes dietéticas do ZEWA ou do Reino Unido, vai consumir cerca de 350 gramas para mulheres, 400 gramas para homens de carboidratos por dia, o que é muito. A primeira coisa que já vai fazer é cortar carboidratos ricos em amido. Então, sim, corte toda a comida processada. Isso é número 1, isso é óbvio. Toda comida processada, apenas pare de comer. Bolos, biscoitos, sorvetes, donuts, cookies. Apenas pare com isso. É nojento. Você é melhor do que isso. Não faça isso consigo mesmo. Depois, corte suas coisas bege. Então você não precisa de arroz, não precisa de macarrão, não precisa de pão, não precisa de batatas. Quando você olha para o seu prato e tem carne ou peixe, ovos ou laticínios, que são sua gordura, proteína, e tem alguns vegetais e salada, se você gosta deles e se está bem com eles. Então, eu gosto bastante de vegetais e salada. Acho que deixa o prato um pouco mais bonito. As coisas ricas em amido não estão trazendo nada para a mesa. Se alguém dissesse, se eu tenho um bife e uma super salada no meu prato, e alguém dissesse, você quer algumas batatas ou um pouco de arroz integral? É como, bem, A, não há espaço porque vou ter uma grande porção de carne, mas B, por que eu teria isso? O que está trazendo para a mesa? Não está trazendo nada nutricionalmente que eu já não tenha no meu prato. Vai bagunçar meu nível de glicose no sangue. Nos meus princípios de dieta que desenvolvi há cerca de 20 anos, desenvolvi este princípio, que é realmente poderoso na perda de peso. Só isso de perceber como a natureza fornece alimentos. Então a natureza
Novamente, isso foi um momento de revelação. Eles não ensinam isso na escola. A natureza fornece proteínas de carboidratos em tudo, exceto sacarose e óleo. Natureza fornece proteínas de carboidratos que veganos comem, grãos integrais, leguminosas, feijões, vegetais, saladas. Tem proteína e carboidrato, traço de gordura. Natureza fornece proteínas de gordura, carne, peixe, ovos, laticínios. Quando percebe isso, vê o que fabricantes de alimentos falsos fazem. No minuto em que os fabricantes de alimentos falsos os fornecem juntos, não conseguimos parar de comê-los. Então pense em toda essa comida falsa. É uma combinação. Tudo tem proteína. É uma combinação de gordura e carboidrato. Então seu sorvete, seus cookies, seus donuts, seus bolos, tudo isso, batatas fritas, chips, como vocês chamam, todos são uma mistura de gordura e carboidrato. O corpo gosta disso, quer mais, não para de comer. A única coisa comparável em comida de verdade são nozes e sementes, com boas medidas de gordura, carboidrato e proteína. Nunca conheci alguém que comesse demais sementes. Alguns conseguem, nozes, definitivamente. Coloque alguém perto de nozes em uma festa, e logo comeram tudo, especialmente se salgadas. Isso as torna irresistíveis e viciantes. Mas na natureza, são a única coisa assim. Para perder peso, nozes não são amigas. Pule as nozes porque são essa combinação de gordura e carboidrato, e então baseie suas refeições nas proteínas de carboidratos, ou baseie suas refeições nas proteínas de gordura, mas não misture. E há várias razões para isso. Uma é que você simplesmente será capaz de comer muito mais. Então, se eu disser a você, certo, você pode ter pão seco, ou bolachas de aveia secas, ou você pode ter queijo separadamente, você tem um limite em ambas as opções. No minuto em que eu digo a você, você pode ter pão e queijo, você pode ter biscoitos de aveia e queijo, ou manteiga e biscoitos de aveia, você não tem limite. Você está de volta àquela combinação de gordura e carboidrato. Isso vai limitar o que você come. Em segundo lugar, foi o que você levantou antes, que é toda a questão da insulina, capacidade de armazenamento de gordura. Então, se você tivesse, por exemplo, bife e batatas, o corpo gostaria de usar o carboidrato como combustível e gostaria de armazenar a gordura para mais tarde. E pode armazenar a gordura para mais tarde porque você comeu carboidratos. Então, você tem insulina presente, então você tem o ambiente perfeito para armazenamento de gordura. Então, se você não comesse gordura naquela refeição, se tivesse uma batata assada sem manteiga ou sem queijo, e talvez um chile vegetariano, combinou proteína de carboidrato. Dá ao corpo muito carboidrato. Se essa for sua única refeição de carboidrato do dia e as outras forem de proteína de gordura, está restringindo o carboidrato. Comida processada e alimentos ricos em amido vão embora. Não acho que muitas pessoas precisem ser mais restritivas. Depende de quão metabolicamente comprometido está. Se pegar alguém jovem e dizer para não ter tudo isso, mas ainda pode ter laticínios líquidos, não se preocupe com cenoura ralada na salada. Não se preocupe com vegetais ricos em amido desde que não sejam batatas. Aproveite as frutas vermelhas. Se você vai ter iogurte com elas e tudo mais, provavelmente estará chegando a cerca de 100 gramas de carboidrato por dia, talvez em direção a esse nível moderado, como o professor Tim Noakes chamaria, cerca de 130 gramas de carboidrato. Qualquer coisa abaixo disso você vai começar a se sair bem. E então, se você não está perdendo peso ou se está achando que isso está criando desejos, talvez porque você está um pouco metabolicamente doente, então, reduza. Então, talvez dê uma olhada no que você está comendo diariamente, porque comemos as mesmas coisas na maioria dos dias, e diga, ok, o que eu poderia cortar facilmente? Digamos que eu tenha uma laranja no café da manhã ou algo assim, ou eu tenha uma peça de fruta no final da tarde porque o jantar vai ser tarde. Digamos que esse seja o diário da pessoa. Corte isso. São 20 gramas de carboidrato eliminados. Ainda pode ter latte, cappuccino, iogurte grego, frutas vermelhas, salada. Não se sentirá privado, mas corte itens de grande impacto até não ter desejos, sentir-se bem, ter energia e o peso desejado. Para alguém que vai começar a adotar o que estamos falando aqui, reduzir os carboidratos. Digamos que eles estejam naquela faixa que você mencionou antes, 3, 4 centenas de gramas por dia. Como você recomenda que façam isso? Porque, como qualquer coisa na vida, há arrancar o band-aid ou fazer isso lentamente.
para permitir que o metabolismo se ajuste e forme novos hábitos. Você acha que é melhor para alguém fazer isso mais lentamente ao longo do tempo? Há debate sobre isso, não é? O trabalho que é Philip Prince que tem feito com o Professor Noakes, Jeff Volek, Steve Finney, eles têm olhado para atletas que obviamente são uma pessoa diferente de uma pessoa metabolicamente desafiada, mas eles têm olhado para atletas como se eles estão atualmente se abastecendo de carboidratos. Quão rapidamente então eles podem mudar para se abastecer de gordura e eles perdem desempenho no meio tempo, e certamente o trabalho mais recente de Philip Prince tem sido extraordinário, e eles não estão perdendo desempenho mesmo nesse curto período de tempo. Agora, na minha experiência, trabalhando mais com pessoas metabolicamente desafiadas e pessoas que têm bastante peso para perder, elas passam por um período quando o corpo está preguiçoso, está acostumado a se abastecer de carboidratos, tem recebido mais do que carboidrato suficiente o dia todo para atender às necessidades. O que eles tendem a fazer também é porque estão nesse tipo de altos e baixos hiperglicêmicos, porque o corpo não está mantendo aqueles 4 gramas de glicose. Como pode? Quando você está jogando 400 gramas de carboidrato diariamente, pode até fazer isso. Então eles estão descobrindo que estão oscilando de um alto para um baixo. Eles ficam um pouco cansados, pegam alguns M&Ms ou algo assim, e então tem uma queda de açúcar e então pegam mais. Então eles estão apenas nessa montanha russa o dia todo. Então seria o que eu acabei de dizer, que é, número 1, abandone a comida processada que tem que ir embora. E isso não é gentilmente, lentamente, apenas se livre disso. Apenas pare com isso. Sim, vai doer. Sim, terá desejos. Por isso abordo desejos em muitos artigos. Mas tem que dizer que vai embora. Não terá mais comida processada. Corte os amidos. Comece a se aproximar desse número. Alguns são bem brutais. É quase como se fossem dizer, certo, vou apenas forçar o corpo a se abastecer de uma maneira diferente. E eles vão. Ouvir sobre keto, ou ver uma apresentação, ou ir a uma conferência, ou algo assim, e eles simplesmente pensam, vou tentar. E eles tendem a passar por, algumas pessoas chamam de gripe keto. As pessoas chamam de tipo de cansaço keto. O corpo vai se rebelar. O corpo vai dizer, bem, eu costumava receber M&Ms toda vez que estava me sentindo um pouco baixo em energia, você simplesmente ia e reabastecia. O açúcar, literalmente a sacarose, o que está acontecendo agora, mas não leva muito tempo. Eu realmente não acho. Vai ser dias, vai ser semanas, no decorrer do resto da sua vida, não é um longo período de tempo. E sim, isso precisa ser para o resto da sua vida. É por isso que eu não quero que as pessoas contem coisas pensando, vou ser carnívoro para o resto da minha vida. Nunca vou poder comer uma salada crocante, nunca mais. E não vou poder tomar um latte, sair para um café com meus amigos, tudo isso. Eu não quero que as pessoas se sintam privadas dessa forma. Todo mundo vai ter algo que funciona para eles. E isso não significa que todos temos que ser Shawn Baker, ou o que quer que funcione para Shawn Baker. Não funciona para todo mundo. Então apenas eu diria, siga nessa direção certa e continue avaliando como você se sente. Se você quiser dar o mergulho e pular direto no fundo, então, sim, vá para 50 gramas de carboidrato se quiser. Exceto, não faça isso quando tiver um evento importante chegando. Exceto que você vai se sentir mal por um período de tempo, mas vai forçar o corpo a se abastecer de uma maneira diferente. E meu marido e eu passamos por isso muitos, muitos, muitos anos atrás. E eu me lembro de uma caminhada, ele às vezes se sentia meio tonto nos primeiros dias. É como, uau, ok. O corpo estava procurando glicose, então, e seriam segundos, ele apenas ficava parado e fazia uma pausa, e é quase como se o corpo dissesse, certo, quebre algo, jogue de volta na corrente sanguínea, e então ele estava de volta. É sem costura. Mas vai parecer diferente, especialmente se você nunca fez isso. Muitas pessoas tentaram uma dieta Atkins e depois desistiram ou algo assim. Mas se você nunca tentou ir baixo em carboidratos, você vai chocar o corpo. Mas eu não acho que isso seja uma coisa ruim. Você só precisa passar por isso. Para alguém que está fazendo essa transição, como você se sente sobre trazer, digamos, cetonas exógenas, óleo MCT, eletrólitos, diferentes suplementos e adjuntos na dieta, para apoiar essa transição e além? Eu nunca fiz isso. Nunca olhei, nunca revisei as evidências. Então não posso comentar se é útil ou eficaz. Eu simplesmente não sei. Obviamente o ideal, se você quer entrar em cetose. E eu testo, às vezes por curiosidade, principalmente uma amiga,
que está sempre se testando. Ela é fascinada por isso. Então, se eu for visitá-la, ela sempre me testa antes do jantar. E ela diz: "Oh, não acredito. Você está sempre em cetose. E eu realmente como bastante carboidrato." Ela diz: "O que você comeu hoje?" Eu digo: "Não sei. Mousse de chocolate, iogurte grego, frutas vermelhas. Comi um chocolate no caminho porque encontrei no carro." Você ainda está em cetose. Então pode estar. E sei que houve momentos como no julgamento do Tim Noakes, que foi estressante. Qualquer coisa que comia era queimada. Imediatamente. Não tinha apetite porque não sabia quando seria chamada para depor. Eu estava constantemente com borboletas no estômago. Sei que estive em cetose por alguns dias. É interessante e entendo o que amigos dizem sobre viver assim. Dizem que é como combustível de foguete. Não sente fome. Pode ficar horas sem comer. Você não sente fome. É um estado agradável. Então você pensa, por que não está assim sempre? Porque gosto de tomar um latte com amigos, gosto de jantares. Se eu sair para jantar, eles sabem como comemos, mas o que colocarem na minha frente, eu como. Eu. Não vou ser rude e dizer: "Oh, você me deu arroz de couve-flor. Não sei se quero. 10 gramas de carboidratos. Apenas aproveite." Eu não sou tão exigente com comida. Ouvindo você, parece que não está preocupado, definitivamente para si, em estar em cetose, mas para as pessoas com quem trabalha ou que estão ouvindo hoje, acha que entrar nesse estado metabólico periodicamente tem vantagens e é algo que devemos buscar? Ah, sim, e sou eu. Tenho que dizer que estou quase sempre em cetose, em algum momento todo dia. Mas porque não estou perdendo peso, meu peso está estável há anos, mais de 20 anos. Claramente há momentos em que uso gordura corporal como combustível e outros em que estou armazenando novamente. Acho que isso é saudável. Acho que se você tem meu marido é engenheiro e ele sempre diz: se você tem um mecanismo que funciona nos dois sentidos, é útil usá-lo nos dois sentidos. Ele foi feito para funcionar assim. Fomos feitos para armazenar e desarmazenar gordura, e as diretrizes dietéticas nos colocam em modo de armazenamento permanente de gordura. E então você tem pessoas que estão jejuando, tentando entrar em um modo de desarmazenamento permanente. Isso é bom se você pesa 300 libras, mas não se pesa 107 libras ou o que eu peso. Nós falamos em Stone e qualquer coisa por aqui, mas não, eu realmente acho que é um bom estado para se estar. E eu acho, se você reduzir carboidratos ao nível necessário para ser saudável, evitar diabetes tipo 2, evitar doença hepática gordurosa não alcoólica, garantir espaço suficiente para gordura e proteína na dieta e alimentos nutritivos, se fizer tudo certo, em algum momento do dia, estará naturalmente em cetose. E se você tem muito peso a perder e entra nesse estado, isso pode ajudar porque você percebe: não estou fisicamente com fome. Você ainda pode ter razões psicológicas para comer, porque muitas pessoas não chegaram a 300 libras, porque estavam comendo do jeito que o governo disse. Elas acreditam que carboidrato é viciante. Você quer mais disso. Chega ao ponto de se sentir mal se não tiver. E isso é vício em comida. Você entra nesse estado. Pode haver várias coisas ainda acontecendo, e você precisa lidar com elas separadamente. Mas você realmente pode eliminar seus desejos físicos por comida, o que muitos achariam difícil de acreditar. Mas pode. Não precisa de Ozempic para isso. Pode através de turbo fueling. Você mencionou o jejum rapidamente e parece que não é uma ferramenta de que você Ha gosta, ha ha a ha. menos que esteja muito acima do peso. Isso inclui jejum intermitente ou apenas jejuns mais longos? Sim, não sou fã de jejuns longos, acho que porque trabalho muito com mulheres. Temos homens no nosso clube, mas muitas mulheres. E minha experiência é que mulheres, em algum momento de suas vidas, tiveram uma relação ruim com a comida. E jejuar para elas é o tipo de yin e yang, do comportamento de transtorno alimentar que tiveram. Então, pode ser comer demais. E então você corta no dia seguinte para compensar.
Por que estou dizendo elas? Nós, eu posso dizer. Eu fiz isso como adolescente. Se eu comia demais um dia, tentava comer, menos no dia seguinte. Fazia isso na faculdade também. Então, esse tipo de não vou comer por alguns dias tem conotações para muitas pessoas. Parece um castigo. Parece, você exagerou, seu guloso. Você tem que cortar. E se punir. Não é bom, não tem boas associações para muitas pessoas, especialmente mulheres, e definitivamente qualquer pessoa que teve um transtorno alimentar. Então, eu também acho que coloca o corpo em um pouco de modo de fome. Então, acho que você pode alcançar resultados semelhantes ao jejum, com uma ingestão cetogênica, mas sem privar o corpo, ainda dando ao corpo a gordura e a proteína que ele quer. Você só não está dando o carboidrato extra que ele não precisava para energia, porque quer forçá-lo a usar gordura corporal, então pode comer uma quantidade decente e dizer: eu vejo como se você tivesse aquelas calorias da taxa metabólica basal de graça. O corpo quer essas, ele quer essas, para suas atividades. E se você não comer essas, o corpo provavelmente vai desligar algumas dessas atividades. Então, você sabe o que acontece quando as mulheres têm um transtorno alimentar? A primeira coisa que vai embora é o sistema reprodutivo. Suas menstruações param. Ele desliga o sistema de aquecimento, você fica com frio. Se você é anoréxica, ganha uma espécie de cabelo fino no corpo. Essa é a maneira do seu corpo de compensar para mantê-la aquecida, porque ele desligou o sistema de aquecimento, o sistema de drenagem linfática não é tão bom, então você ganha esse tipo de rosto inchado de carboidrato, mesmo que não esteja comendo muito, desliga o sistema esquelético, você não vai construir densidade óssea. Se você é uma adolescente anoréxica, não vai reparar células ou fazer o corpo, apenas essa ideia de que você corta calorias e o corpo diz, aí está, eu sou uma máquina de dinheiro para gordura. Você quer que ele perca peso, aí está, exatamente 500 calorias. Esse foi o déficit que você criou, mas não, ele simplesmente desliga os sistemas na medida de 500 calorias. Então, eu acho, dê ao seu corpo o que ele precisa para mantê-lo saudável. E então, realmente observe quanto, particularmente carboidrato, você está dando a ele além disso. Mas também, não exagere na gordura. Então não sou fã de jejum. Nem por um dia, um período de 24 horas. Do que eu sou fã é do jejum noturno. Então, idealmente deveríamos terminar o jantar o mais cedo possível. E tomar café da manhã ou sua primeira refeição o mais tarde possível. Então às noites não estamos socializando. Como esta noite eu tenho isso, então eu terminei de comer por volta das 17h no meu horário. E a próxima vez que vou comer provavelmente será 6 ou 7 da manhã de amanhã. Depende de que horas eu acordar. E eu fiz um jejum de 13 horas. Já escovei os dentes. É isso. Não vou comer até amanhã de manhã. E isso realmente pode ajudar os que estão de dieta. Pode ajudar de muitas maneiras. Uma é que dá um descanso ao sistema digestivo. Todo esse colocar glicose, lidar com gordura, lidar com proteína, é demais para pedir ao corpo para fazer isso com frequência. Dê um bom descanso durante a noite quantas vezes puder. A outra coisa poderosa para as pessoas que tentam perder peso é quando elas são mais propensas a sair dos trilhos à noite. Então termine seu jantar até 17h30, crie o hábito, escove os dentes, não coma novamente até o café da manhã e apenas crie esse hábito. Não questione. Eu não vou terminar isso e pensar, será que eu quero algo para comer? Simplesmente não vai me ocorrer, porque eu tive minha última refeição até amanhã de manhã. Não vai entrar na minha cabeça. E é assim que você quer estar. Se você está tentando gerenciar sua ingestão, você não quer aquela voz na sua cabeça dizendo, você quer algumas batatas fritas? Você acha que tem alguma no armário? Não deixe isso tomar conta, apenas encerre o debate. Você terminou por hoje, você come novamente amanhã. E então você não tem todas as coisas ruins que você come à noite. Hoje é um dia atípico com esta entrevista à noite para você. Mas em um dia típico, quando você para de comer à noite? Quando você normalmente termina o jantar? Isso foi típico, na verdade. Então, se você tivesse dito 4 a 6 no meu horário, eu teria dito, realmente, idealmente, não porque eu vou ter. É quando eu preferiria ter minha refeição. Eu não quero esperar até 0700 idealmente para tê-la. Obviamente posso ser flexível, mas não parecia importar em termos de é das 4 às 6 ou das 6 às 8. Para você? Então das 6 às 8 é melhor para mim. Se eu estiver socializando.
Muitos dos nossos amigos agora entraram nessa coisa de jantar cedo, então quando eles vêm até nós, eles vêm para o jantar cedo. Então eles vão. Não necessariamente teremos às 16h30, que é o que Andy e eu teríamos quase todos os dias. Teremos nossa refeição principal às 16h30, mas se eles estiverem vindo, eles vêm para o jantar por volta das 17h30, 18h, enquanto jantares tendem a ser por volta das 19h30, 20h. Mas você recebe muito feedback das pessoas dizendo, na verdade, sabe de uma coisa? Eu até gosto. Porque você pode ter uma festa de jantar realmente agradável de 6, 7 horas e ainda estar do lado certo da meia-noite. Enquanto você começa a ter sua refeição às 20h, tivemos uma no sábado à noite. Foi início às 20h. E claro, ainda estamos comendo queijo às 02h da manhã e vendo de onde vem a próxima garrafa de vinho. Mas as pessoas gostam do jantar cedo quando se acostumam. Experimente. Claramente você chega em casa do trabalho, é mais difícil, mas nada é impossível. Podemos ajustar nossos padrões, se nos dedicarmos a isso. Fale sobre quebrar o jejum de manhã. Parece que você faz isso logo após se levantar. Fale sobre como seria essa refeição, e quais são as outras refeições e o espaçamento ao longo do dia. Ok, eu gosto de tomar café da manhã. Há pessoas que não gostam de tomar café da manhã. Eu sempre gostei de café da manhã. De muitas maneiras, é minha refeição favorita do dia. O que costumávamos fazer quando tínhamos um cachorro resgatado. Ela, infelizmente, faleceu há alguns anos, mas a primeira coisa que você precisa fazer quando desce é levá-la para passear, porque ela precisa sair e fazer uma pausa para o conforto. Mas nós a levávamos para uma caminhada bem decente, especialmente quando ela era mais jovem. Então seria 45 minutos, voltar e depois tomar café da manhã. Como não a temos agora, fazemos ao contrário. Então descemos. Marido, pode ser sobras da noite anterior. Bacon e ovos. Ele é muito o carnívoro natural. Eu não sou. Você pode ter percebido em sua pesquisa que fui vegetariana por 20 anos. Então, acho particularmente difícil comer carne de manhã. Eu poderia ter ovos mexidos e salmão defumado. Eu gostaria disso. Ou apenas ovos mexidos ou uma omelete, está bem. Mas é muito mais provável que eu tenha uma grande porção de iogurte grego integral, com algumas frutas vermelhas. Eu tento colher as frutas no outono, colocá-las no congelador e depois racioná-las. Ao longo do ano, eu posso comer uma fruta. Eu gosto bastante de laranjas. Ou se algo está na estação, as maçãs do jardim. Temos figos, figueira. Se estiverem na estação, eu como. E então, eu gosto de leite. Eu gosto de laticínios. Então eu tomo uma espécie de cappuccino ou latte, seja o que for. Isso é maior do que eu. Provavelmente é, não sei, tipo 3/4 de um litro de leite ou algo assim. Então há muito laticínio. Então quando Covid chegou, não precisamos entrar nisso. Mas Andy e eu não ficamos impressionados com toda essa coisa de lockdown. É como isso. O mundo enlouqueceu. Então decidimos que tínhamos que fazer algo, que seria agradável porque era para ser apenas 3 semanas, lembra? Para achatar a curva. E eu tenho uma mousse de chocolate muito boa, que é chocolate amargo derretido, um toque de baunilha, toque de rum, toque de café, ovos, creme, basicamente. Então eu disse, desculpe, estou fazendo minha mousse de chocolate. Então agora temos mousse de chocolate quando voltamos da caminhada. Então isso vai chegar a 4 ocasiões de comer. O almoço é apenas o que estiver por aí. Pode ser uma omelete, pode ser ovos, pode ser sobras. Tigela de chile, e então a refeição principal é à noite. E isso é um grande pedaço de carne vermelha ou peixe oleoso. E ele sempre carne vermelha. Ele não é um homem de peixe. Nós gostamos de vegetais, cultivamos salada. Então teremos uma super salada realmente atraente ou alguns vegetais salteados, queijo. Temos uma ótima fazenda local que entrega queijo na porta. Isso é laticínio novamente. Eu amo meus laticínios. E então podemos ter mais iogurte, mousse de chocolate, depende, creme e frutas vermelhas ou algo assim apenas, se ainda estivermos com fome. Mas geralmente não estamos. Mas é. Por causa de toda a gordura que está ao longo disso. A maior parte da minha gordura vem de laticínios. Queijo, creme, leite e iogurte integral. E eu acho que a maior parte da energia do Andy vem da carne. Ele é um verdadeiro amante de cordeiro, bife, bacon, ovos. Ele poderia facilmente ser carnívoro, mas eu não poderia. E você acha que com outras pessoas, o laticínio é aceito e não é um problema? Porque no mundo da saúde, você frequentemente ouve que o laticínio é controverso e muitas pessoas reagem a ele. Você acha que isso é verdade ou você é uma anomalia?
Não. Então, no meu site, zoeharcom.com, acho que está em visualização aberta. Se não, posso colocar em visualização aberta e colocar nas notas do programa ou o que for. Mas eu tenho um artigo sobre laticínios, comer ou não comer, e eu fiz algumas pesquisas sobre isso. Isso foi há mais de 10 anos. É muito etnicamente diverso. Então, a chance de um europeu branco do norte ser intolerante a laticínios é, na verdade, muito baixa. É cerca de 1 em 20. A chance de uma pessoa de origem asiática, mesmo que nascida no Reino Unido, se tiver etnia asiática, a chance de ser intolerante a laticínios é o contrário, é 19 em 20. Então, se temos pessoas no clube dizendo, não tenho certeza se posso tolerar laticínios, é uma regra simples de primeira linha. Você se parece comigo ou se parece com Rishi Sunak ou algo assim? Porque se você se parece com Rishi Sunak, as chances são de que você tenha intolerância a laticínios. Se você se parece comigo, as chances são de que não. E eu não quero que as pessoas cortem muitos alimentos reais a menos que precisem. Então, novamente, é parte dessa coisa obsessiva que pode acontecer no nosso mundo de eu só vou comer carne alimentada com capim. Bem, isso é ótimo. Eu faço, mas posso pagar. E moro no campo. Conheço meu fazendeiro local, então é fácil para mim. Não é tão fácil em Nova York ou Londres. A indústria de laticínios aqui é diferente da dos Iowa. As vacas estão no campo. As janelas estão fechadas agora porque está escuro, mas eu poderia vê-las se estivessem abertas. Eu sei onde fica a fazenda. Posso ver o leite saindo das vacas antes de chegar à minha porta. Temos uma relação diferente com a comida aqui no país de Gales, sem falar no Reino Unido, e os laticínios têm tantos nutrientes. Você entende o argumento vegano, não é? Você está tomando o leite de bebê que deveria ter ido para o bezerro, esse tipo de coisa. É então, como é que tem quase tudo que eu preciso, exceto vitamina C, tem todas as minhas vitaminas B, tem cálcio, tem fósforo, tem vitamina D, tem nutrientes para os ossos, tem gorduras essenciais, não tanto quanto peixes oleosos, mas tem gorduras essenciais, tem proteína completa. Como é que tem tudo isso se eu realmente não deveria estar consumindo? E eu meio que gosto, eu me sinto bem consumindo, não me causa problemas. Você saberá se causar, terá inchaço ou desejos ou não perderá peso se consumir laticínios, mas eu gosto. Eu me pergunto sobre as pessoas que se afastaram por causa do que ouviram, e então estão voltando. Você mencionou inchaço. Eu me pergunto se há um período de transição que as pessoas precisam se adaptar ou estar cientes de que o corpo está se ajustando ao reintroduzir isso. Pode ser. Outra coisa que os laticínios fazem, especialmente iogurte natural com lactobacillus acidófilos e todas essas coisas boas para o intestino. Falaremos sobre fibras em algum momento, mas quando dizem que você precisa de fibras para o microbioma intestinal, não, você não precisa, só precisa de laticínios. Há outras coisas que ajudam, mas em termos de alimentos, queijo azul ou fermentados não precisam ter carboidrato. Arenques em conserva ou qualquer fermentado. Kefir de iogurte natural. Sem fibras no kefir, mas isso vai te dar. Se você quiser uma irrigação colônica, se nunca experimentou kefir, faça kefir por cerca de 24, 48 horas. E enquanto repovoa seu intestino com a flora boa, também elimina a flora ruim ao mesmo tempo e você terá uma limpeza do seu corpo. Então sim, você pode experimentar algo, mas eu diria novamente, não se deixe desanimar por isso. Há coisas que vão te fazer inchar porque são ruins para você, como o trigo. Se o trigo não te faz inchar, então você é sortudo ou azarado, porque quanto mais cedo te fizer inchar, melhor, porque você vai desistir e estará melhor sem ele. Mas laticínios não deveriam te fazer inchar. Você falou sobre a qualidade dos laticínios na sua região. O que você acha dos nossos laticínios na América do Norte? No mundo da saúde, voltando à controvérsia, há nuances onde as pessoas. E eu não sou especialista, mas há tipos de laticínios que alguns toleram, ovelha e cabra. Aqui na América do Norte, essas nuances se tornam mais importantes dadas as diferenças de qualidade. Eu não sei.
Meu entendimento da indústria de laticínios na América é mais coisas como antibióticos dados aos animais. A legislação mais rígida na Europa, e mesmo que o Reino Unido não faça mais parte da Europa, esteve na Europa por mais de 30 anos. Então, a legislação está embutida na nossa legislação. Então, nosso entendimento é que não temos o nível de hormônios, antibióticos e assim por diante nos animais ou nos produtos lácteos. Então, é menos problemático. E se estamos comprando iogurte grego, estamos comprando da Grécia porque não é tão longe. E é coado em panos ou algo assim. Então, é produzido de maneiras realmente naturais. Eu não sei como é nos cheats, EUA. Imagino que a demanda por laticínio seja enorme porque vocês inventaram o café com leite. O que choca os europeus, porque, claro, os franceses e os italianos, se o café é maior do que isso, então você está fazendo algo errado. Quando você entra e diz quero um americano, isso já é ruim. Quando você quer esse tipo de leite com sabor de café, você encontrará a maioria dos franceses e italianos, é tipo quem acabou de entrar. Mas você deve consumir muito leite, o que significa que tem que ter vacas em condições ruins. E nós as vemos nas fotos. Elas estão em galpões com piso de concreto onde não estão pastando, o que não é bom para o meio ambiente. Não é bom para elas, não é bom para você, não é bom para a comida. Para mim, é aí que eu realmente simpatizo com os veganos. Não é assim que a cadeia alimentar deveria funcionar. E nos EUA, se eu não soubesse de onde vem meu leite, eu iria à Fundação Weston Price, pegaria o livreto deles e diria, certo, onde está meu produtor de leite cru mais próximo? Eu preciso conseguir um pouco disso e estocar no freezer. Se não conseguir, eu não iria entrar e pegar um Starbucks, sem saber de onde vem regularmente. Você mencionou fibras. Vamos entrar nisso agora. E isso se relaciona com o que estávamos falando antes sobre reduzir carboidratos, que naturalmente tem mais fibras. Apenas carboidratos Na têm verdade, fibras. eles serão nossa única fonte de fibras, Sim. porque produtos de origem animal não contêm fibras. Exatamente. Então, vamos falar sobre o que acontece quando começamos a reduzir isso. Na maioria das pessoas, coisas boas. Isso é incrível quando falo em conferências. Os tópicos que desencadeiam são fibras e colesterol. E para a polícia, na semana passada, a primeira pergunta foi sobre fibras. E fiz outra palestra para alguns médicos em janeiro, e a primeira pergunta foi sobre fibras. Parabéns para Kellogg's e as empresas de cereais e os nutricionistas e todo o resto. Eles fizeram um trabalho esplêndido na propaganda das fibras, porque a ideia de que precisamos de fibras está realmente enraizada, na mente das pessoas. Então vamos voltar ao básico. Passamos pelos macronutrientes. Existem proteínas essenciais, existem gorduras essenciais, não existem carboidratos essenciais. A fibra é um subconjunto de carboidrato. A fibra só é encontrada em carboidratos. Se não existem carboidratos essenciais, não há necessidade de fibras. Você poderia simplesmente terminar aí e dizer, certo, é isso, fim do debate. Você não precisa de fibras, mas é certo fazer a pergunta, ok, você não precisa, mas é bom para você? Você não precisa de risadas, mas com certeza é bom para você. É bom para você? Não, eu não acho que seja. É desperdício. Em que outro campo o desperdício é considerado bom para nós? Se você está gerando mais lixo doméstico do que o normal, alguém não sairia dizendo, gere ainda mais. Quanto mais lixo doméstico você puder produzir, melhor. Não faz sentido em termos do que são os carboidratos. Se você meio que o básico dos carboidratos, você tem açúcares simples, monossacarídeos, que são glicose, frutose e galactose. Você tem os disacarídeos. É quando você entra em coisas como sacarose, que é uma molécula de glicose e uma molécula de frutose. Quando você chega nos polissacarídeos, poli significa muitos sacarídeos, significa açúcar. Então você está em muitos açúcares. Como muitos açúcares são bons para você? E claro, a versão indigestível de muitos açúcares é o que é a fibra. Então a definição técnica de fibra é indigestível. Muitos açúcares, como isso é bom para você? Como isso é bom para você? E então, os argumentos que recebo quando as pessoas levantam essa questão, elas dizem, porque se você não tiver fibras, você não vai ao banheiro tanto. É como não, você vai ao banheiro porque colocou lixo dentro. A fibra é o lixo que precisa sair no banheiro. Não coloque o lixo dentro. Você terá menos lixo para sair indo para o banheiro. Você realmente acha que seria uma boa ideia para o homem das cavernas produzir o tipo de lixo que estamos produzindo hoje? Se você está seguindo os 30 gramas de fibra por dia, você atrairia todos os animais selvagens da região, porque as pessoas estariam saindo da caverna a cada 5 minutos para ir fazer suas necessidades ou algo assim.
É insano. Essa ideia toda de que se você não colocar, não vai conseguir ir. Então, se sua pia está entupida com gordura, o que você vai fazer? Colocar mais gordura na pia? Não, você vai limpar com água. Então, se você está se sentindo constipado, beba mais água, mas não coloque mais coisas dentro. As pessoas pensam, estou um pouco constipado, vou comer uma tigela de All Bran, e você coloca ainda mais dentro, então você tem ainda mais que vai sair, então você vai se sentir ainda mais desconfortável e ainda mais inchado. Então o argumento final deles é, eu preciso disso para minha flora intestinal. É como não, você não precisa. Há muitas coisas que fazem uma boa flora intestinal que admitidamente você não teve escolha, mas temos que ser honestos porque esses são fatos. Se você quer uma ótima flora intestinal, você deve ter pais saudáveis. Você não teve escolha nisso, mas deveria. Você deveria ter um parto natural. Você precisava ser banhado na microflora da sua mãe ao nascer. Você não teve escolha nisso. Você precisava ser amamentado pelo maior tempo possível. Isso é um pouco controverso hoje em dia, aparentemente. Desculpe, isso também é um fato. Não tome antibióticos como criança a menos que sua vida dependa disso. Se tomar, use probióticos ao mesmo tempo, assim como adulto. Francamente, você não toma antibióticos porque acha que pode ter uma infecção de ouvido. Você espera até realmente ter uma infecção de ouvido e então vê se precisa de antibióticos. E então sempre tome probióticos, que seriam kefir de ótima qualidade, junto. E então as outras coisas que alimentam a flora intestinal que mencionamos antes, kefir, lactobacilos, iogurte natural vivo, probióticos, alimentos fermentados. Você sabe que precisa de uma tigela de cereal ou precisa de alguns feijões em uma torrada de grãos integrais. Isso é BS da indústria de alimentos falsos, que quer que você compre cereal e feijão em torrada. É completamente absurdo. Então, só para ficar claro aqui, você mencionou várias coisas que no início vão impactar o microbioma. Coisas da mãe passando pelo canal de parto e amamentação e evitando antibióticos. Quando somos adultos, parece que, pelo que você compartilhou, alimentos fermentados são a única rota para repovoar e manter isso. Ou estou perdendo algo aí? Sim, não, são alimentos fermentados, são os produtos lácteos, é o queijo azul, os iogurtes naturais, lactobacilos, todo esse tipo de coisa. Mas também é não tomar antibióticos como adulto, a menos que sua vida dependa disso. E se tomar, tome uma dose fantástica de kefir ao mesmo tempo. Então eu fiz uma operação há 12 anos ou algo assim. Foi infeliz. Em ter uma infecção pós-operatória, eu precisei de antibióticos. Não havia absolutamente nenhuma dúvida de que era uma situação de risco de vida. Eu consegui um kefir de cabra. Eu conheço a pessoa que faz kefir de cabra no Reino Unido. É o melhor kefir. É tão forte, é tão poderoso, tem um gosto absolutamente horrível. Então, está fazendo algum bem. E eu tomei isso todo o tempo que estava tomando os antibióticos e depois tomei por algumas semanas depois e não notei nenhum problema. E uma das outras coisas que escrevo nos meus livros de dieta, novamente, há 20 anos, eu fui uma das primeiras a escrever sobre lactobacilos e flora intestinal. E seu microbioma intestinal, e particularmente falando sobre síndrome do fermento. Infecção por fermento, algo chamado Candida albicans, que é a espécie de flora ruim que pode proliferar se você estiver comendo muito açúcar, muita farinha, muitos alimentos processados e não equilibrando com a boa flora intestinal, e isso gera desejos. Então, uma das maneiras que você saberá se está fora de equilíbrio é que você terá desejos por, às vezes, alguns alimentos bastante estranhos. E há alguns livros brilhantes sobre isso. Você olha para coisas como Leon Chaitow, Is Yeast Your Problem?, Trowbridge e Walker. Esses livros agora têm 50 anos. Eu estava lendo livros dos anos 1950 sobre intolerância alimentar. Isso era quase como se ninguém os tivesse lido por 40 anos, e então, de repente, eu estava descobrindo eles em livrarias em Londres ou na América, ou algo assim. Algumas coisas incrivelmente poderosas foram escritas sobre desejos alimentares e nosso relacionamento com a comida. E desequilibrar nossa flora intestinal é absolutamente algo que gera desejos. Então, especialmente se as pessoas se encontrarem desejando alimentos em conserva. Suspeite que você tem um crescimento excessivo de Candida albicans. E se você olhar para a ampla gama de sintomas que podem acompanhar isso, eu tive pessoas me contatando dizendo, oh meu Deus, só de aprender sobre isso. Eu passei por aquele questionário. Tudo foi explicado desde fadiga, névoa cerebral,
desejos, incapacidade de se concentrar, sono ruim. O intestino é o segundo cérebro do corpo. Se isso está fora de equilíbrio, está afetando todo o resto em termos de nossa saúde. Quando você mencionou probióticos algumas vezes, você mencionou kefir. Oh, kefir, é assim que você pronuncia? É assim que eu Ok. digo, pelo menos. O que você acha das cápsulas, os suplementos de probióticos? Algum valor nisso? Isso novamente eu não experimentei. Imagino que haja algum benefício. Acho que se você está tomando antibióticos, faça qualquer coisa, probiótico, qualquer coisa vai ser melhor do que nada. E eu me lembro quando meu médico de família me receitou. Eu acabei no hospital. De volta onde eu tinha feito a operação para acertar o primeiro. Qual antibiótico vamos te dar? Porque estamos em uma situação séria aqui. E então, quando acertaram, eu só tive que ir ver o médico de família para pegar a receita repetida. E eu fui ao médico de família e disse: Posso? Você está escrevendo essa receita de antibióticos, por favor, pode colocar alguns probióticos nela? E ele meio que olhou e disse: Sim, claro, boa ideia. É tipo, bem, por que você não faz isso o tempo todo? Por que você não pensa nisso? Você é o médico aqui. Antibióticos, probióticos, apenas coloque os dois juntos. Então, sim, tenho certeza que comprimidos são bons. Cápsulas são boas. Há algo sobre kefir, como eu chamo, que é só porque não é uma cápsula que desce para o estômago, e então o estômago vai quebrá-la, e então ela explode lá dentro e está descendo por todo o trato digestivo. Então vai ter um impacto na boca, e algumas pessoas podem realmente ter candida na boca. Então, na verdade, é muito comum. Se você já viu alguém com uma camada branca na língua, ou algumas pessoas vão perceber que tem uma espécie de depósito branco em algum lugar na boca, ou mais para trás, em direção às amígdalas. Isso é um depósito de candida. Faça um curso de probióticos, PDQ. Reduza massivamente o açúcar na sua dieta, e isso inclui açúcar de frutas. E coloque essa flora intestinal de volta sob controle, e você se sentirá muito melhor. Então, no reino dos suplementos até agora, falamos sobre cápsulas probióticas. Falamos sobre, eu mencionei, Cetonas. eletrólitos, cetonas, óleo MCT antes. Para alguém que está comendo do jeito que falamos hoje, você acha que há um papel adicional para suplementos além disso? Sim, alguns suplementos. Sou fã de vitamina D. Grande fã de vitamina D. Para obtê-la no nível ideal para alguém do meu tamanho, deve-se tomar no mínimo 2.000 unidades internacionais diariamente. Para alguém do tamanho do meu marido. Ele tem 1,80 m e fazemos em stone. Ele pesa cerca de 14 stone. Isso é quase 200 libras. Ele é um ex-jogador de rugby. Você o viu? Ele não está acima do peso, mas é forte. Ele toma 5.000 UI por dia. E meu irmão, que tem câncer, toma 10.000 UI por dia. Então eu acho que é um suplemento absolutamente mágico. Se você vai tomar vitamina D, e claro que deve ser D3, então você deve tomar K2 junto. E isso pode ser 100 mcg ou 200 mcg, em qualquer lugar entre. É algo que garante que os depósitos de cálcio não estejam se acumulando nas artérias, mas sim indo para os ossos, que é onde você os quer, porque é um nutriente para os ossos, além de um nutriente para o sistema imunológico e otimização da saúde. O que mais eu tomaria? Bem, nós tomamos cápsulas de ômega 3. Particularmente, meu marido precisa delas porque não é fã de peixe. Ele não vê peixe como um jantar. Ele precisa de bife, cordeiro ou carne vermelha, enquanto eu poderia comer atum ou salmão e me sentir satisfeita. Então tomamos suplementos de ômega 3. Além disso, poucos comem peixe oleoso o suficiente para obter ômega 3, em níveis ótimos para a saúde. Isso seria basicamente isso. Eu não sou do tipo que toma 50 pílulas no café da manhã, mas D3, K2, ômega 3. Isso basta para mim. Quero conectar o que falamos à dieta carnívora. Você mencionou que frutos do mar são importantes e toma suplemento de ômega 3 para garantir esses óleos. Que falamos, laticínios fermentados e ajudando o microbioma. Para alguém em uma dieta carnívora mais simples, de carne vermelha. Como você se sente sobre isso em geral?
E conectando isso às áreas que mencionei, Sim. Tivemos um estudo com Sean Baker que analisei para minha nota regular. Foi interessante. Não foi um ensaio clínico randomizado. Foi um estudo de caso controle. Anunciaram para encontrar pessoas, várias centenas, em dieta carnívora e perguntaram sobre saúde. E puderam dizer que, ao olhar para essa população em dieta carnívora e perguntar como se sentem agora comparado ao passado, foi uma boa evidência para a dieta carnívora. E você esperaria isso porque, ao tentar a dieta carnívora e continuar, você obterá benefícios para a saúde. Não faz isso. Por diversão, é antissocial. Isso te exclui de coisas do dia a dia. Então, obviamente, estariam obtendo benefícios. Agora, não sabemos o que isso fará a longo prazo. Sabemos que as coisas que nutricionistas acham que acontecerão a curto prazo não acontecem. Então, as pessoas dirão: "Oh, você não pode obter vitamina C, terá escorbuto, mas não tem escorbuto." Poucas sabem que você pode obter vitamina C na carne. Fígado tem mais vitamina C que uma maçã por 100 gramas. Eu acho isso engraçado. Pode obter vitamina C na glândula timo. Esses caras não estão comendo do nariz ao rabo. Muitos comem carnes de órgãos, mas não têm escorbuto. Isso nos diz algo sobre nossa necessidade de vitamina C. E por quê? Acho que é vitamina B. 3. Junto com vitamina C, são usadas no metabolismo de carboidratos. Há um argumento de que, se não está metabolizando carboidratos, sua necessidade desses nutrientes diminui. E parece que na vitamina C ela desaparece. Eles não estão consumindo alimentos vegetais e ainda assim não têm escorbuto. Então, os primeiros sinais são bons. Faz sentido em termos de evolução. Durante a Era do Gelo, há cerca de 10 mil anos, e durou cerca de 30 mil anos, não tínhamos vegetação. E isso parece ser o período em que evoluímos de uma espécie de Neandertal para cientistas de foguetes. Então, obviamente, alimentava nosso cérebro de alguma forma. Há um argumento de que obter alimentos animais suficientes, gordura, proteína, o desenvolvimento do cérebro é muito bom. Sabemos como as pessoas vão se sair em uma dieta animal por muito tempo? Sim, sabemos, pois temos os Inuit, os Masai, tribos que estão por aí há muito tempo. Eles agora estão comendo mais como nós e vão sofrer por isso, mas podemos observá-los por tempo suficiente para dizer: "Ei, sabe o quê? Se você só tem foca e baleia e é Inuit, então vai ficar bem." Então acho que você se sairá bem. Acho que pessoas como Sean Baker, muitos comem peixe. Então, tenho certeza. Vi Sean comer salmão, se não salmão defumado. Acho que carnívoro para eles não significa apenas carne ou bifes. Significa sem alimentos vegetais, alimentos de origem animal, não laticínios líquidos. Alguns fazem queijo duro, zero carboidrato. Muitos comem ovos. A maioria come ovos. E muitos comem peixe. Obtém o suficiente em ômega 3? Eu não sei. Talvez o tempo dirá sobre isso. Talvez os Inuit estivessem indo bem porque estavam comendo peixe e foca e baleia e assim por diante, em vez de vacas e ovelhas e o que mais. O que sabemos agora, você pode dizer com certeza, é mais saudável que a dieta americana padrão. Então, essa não é a preocupação, é a que você está dizendo, para 350 milhões de pessoas seguirem. Essa é a preocupação. você mencionou fígado sobre vitamina C. Como se sente sobre órgãos? Eles são parte da sua dieta diária? Existem suplementos. Você pode obtê-los em cápsulas, o que facilita. Como vê isso em uma dieta saudável? Sim, eu não. E isso provavelmente faz parte da herança vegetariana. Eu não gosto do sabor, acho muito forte. Meu marido é um ótimo chefe. Ele faz patê de fígado com creme e as pessoas adoram. Servimos em um jantar e acaba em minutos. Mas eu não consigo comer. É forte. Meu marido morou na França por 3 anos. Ele está acostumado a comer.
qualquer parte de qualquer animal que você colocar na frente dele. Pernas de rã, caracóis, cavalo. Odeio dizer. Ele come qualquer coisa. Rins, fígado, baço, qualquer coisa. E acho que é mais saudável porque devemos comer o todo do nariz ao rabo. É melhor para o animal. É mais respeitoso. Essas coisas não são jogadas fora. O açougueiro vende mais barato. Mas se todos fizerem como alguns carnívoros e só comerem carne de órgãos, isso não funcionaria bem para os açougueiros porque eles têm que se livrar dos outros cortes de carne e dos órgãos e todas as partes do animal. Caso contrário, é um desperdício. Você mencionou esse período à base de plantas. Há quanto tempo foi? Então, que tipo de base de plantas? Vegano? Vegetariano? E o que te tirou disso? Sim, começou. Como muitas, jovens, você chega aos últimos anos de adolescência, início dos 20. É uma coisa de animal. Eu amo animais e pensei, não quero comer animais. Eu era ignorante sobre o papel dos ruminantes no ecossistema. Era só isso. Não quero comer animais. O que outros fazem é problema deles. Eu não era uma vegetariana militante e descobri mais e mais na faculdade. Chamamos de faculdade. Fui para Cambridge e eles têm faculdades. Mais e mais na faculdade. É tipo, não quero comer animais. E você é pobre como estudante, então economiza dinheiro, mas descobre que está comendo um croissant no café da manhã em vez de ovos ou uma refeição pronta em vez de um bife e salada. Então você entra em hábitos ruins. Durante meus 20 anos, bem, todos os meus 20 anos então, foi vegetariano. E fui a uma conferência Western Prize em 2010 e vi Sally Fallon Morell apresentar sobre vitaminas e que a forma animal e vegetal de vitaminas. E eu não tinha ideia. Por que saberia disso? Não aprende nutrição na escola. Médicos não aprendem nutrição. Tem 7 anos na faculdade de medicina aqui. Médicos me disseram que tiveram meio-dia de nutrição em 7 anos. Eles não sabem nada do que apresento em conferências sobre comida e nutrientes e outras coisas. Então, ela falava sobre vitamina A em 2 formas. Há o retinol, que o corpo quer, e está em alimentos de origem animal, e há o caroteno em alimentos vegetais, está em cenouras ou o que for. As pessoas assumem que pode converter de uma para outra. Eu não assumi, nem pensei nisso. Eu fui vegetariana, eu não tinha ideia. Quais nutrientes preciso? Por que preciso deles? Onde os encontro? Confie, isso não passa pela sua cabeça. No dia em que se torna vegetariana, decide, não quero mais comer animais. Você não tem ideia do porquê come e o que fará com sua saúde. E eu fiz algumas cirurgias nos olhos e percebi que eram desnecessárias, porque enquanto eu era vegetariana, houve um período, por volta de 98, 99, onde caí no veganismo. Namorei alguém que não percebi que era vegano. E eu não cozinho. Ele colocava algo na minha frente e eu pensava, ótimo, vou comer. E percebe. Quando olha para trás, não havia ovos ou laticínios. Então fui vegana naquela época. A primeira coisa que me tirou do veganismo, após as cirurgias nos olhos, me colocou em um caminho mais saudável. Foi que eu era diretora de RH em Londres e alguém me disse: eu tenho esse pequeno quiosque de café e gostaria de montar na sua cantina. Éramos uma empresa grande e isso impediria seus funcionários de saírem. Eu nem acho que tínhamos tanta competição localmente. Estávamos em uma área industrial. Acho que seria popular com seus funcionários. E foi. Era um café fantástico. Você podia ter seu expresso, latte, o que quisesse. Então comecei a tomar lattes regularmente e, claro, isso estava me trazendo alimentos de origem animal de volta. Mesmo que não seja a fonte mais rica de retinol, havia o suficiente para me colocar no caminho de obter algum retinol real de volta na dieta. Um número surpreendente de pessoas não converte caroteno em retinol. Diabéticos são muito pobres conversores.
E claramente eu sou uma má conversora. E se meu cirurgião ocular, quando entrei e disse, ok, jovem mulher, elas são neuróticas. Ele deveria ter dito, algo mudou para você entrar com uma condição ocular incomum, algo mudou. Então, o que mudou? Você mudou sua dieta? E eu teria dito sim, provavelmente. Porque ele não sabia sobre retinol e o nutriente-chave que o olho precisa? O que faz sendo cirurgião ocular quando não sabe o que é retinol ou onde é encontrado? Ou perguntando aos pacientes: você fez algo para cortar seu suprimento de retinol? É criminoso o quão pouco é conhecido pela profissão médica. E eu ouvi Sally Fallon Morell, e foi como: oh meu Deus, eu nunca precisei de 2 cirurgias nos olhos, eu só precisava comer direito. E ouvi Barry Groves, e ele fez uma apresentação brilhante. Você pode encontrá-la na internet, chamada Homo Carnivorous. E era o homem é um animal carnívoro. E ele passava pelo sistema digestivo do gorila, da vaca, como somos mais parecidos com um sistema digestivo de onívoro e por que precisamos comer alimentos de origem animal na dieta onívora. E eu fui para casa e disse ao meu marido: é isso, não sou mais vegetariana. Comece a cozinhar o bife. Ele ficou feliz, fazia 2 refeições todas as noites por 10 anos. Coitado. Então isso parou. Então você mencionou essas formas de vitaminas, se são de plantas ou animais. E falou sobre o retinol. Quais outras coisas os veganos precisam se preocupar? Que estão perdendo. E Muitas. então quero levar para o outro lado onde coisas que podem obter de muitas plantas, que estão prejudicando a saúde. Sim, a primeira é fácil e séria. Se passar pelas vitaminas, tem as solúveis em gordura A, D, E e K. Então, A, você quer retinol, que os animais fornecem. As plantas fornecem caroteno. D, você quer D3 e as plantas fornecem D2. Então está obtendo errado se só come plantas. Pode obter de vegetais, sementes de girassol, curiosamente. E então K novamente, tem K1, K2, pode obter K2 de alimentos fermentados, mas os obterá, mais naturalmente em laticínios. Vamos para as vitaminas solúveis em água. A óbvia é a B12, só encontrada em alimentos de origem animal. O resto você encontrará em outros alimentos, mas não na mesma extensão e equilíbrio que encontra, por exemplo, na carne ou nos ovos. Eles são bons para vitaminas do complexo B. Vamos para os minerais, e você esperaria que as plantas se saíssem bem, porque os minerais estão nos alimentos que vêm das árvores e do solo. Eles são mais ricos em alimentos de origem animal, porque os animais processam os minerais para você ao pastar e digerir. A forma mais absorvível de minerais, ferro, zinco, vem dos alimentos de origem animal. Ferro reme, carne vermelha e frutos do mar. Zinco, a forma mais absorvível vem dos alimentos de origem animal. Quais são os outros? Nutrientes ósseos são densamente encontrados em peixes e laticínios, não em vegetais. E isso é sobre micronutrientes. Volte para macronutrientes. Proteínas essenciais e completas estão em alimentos de origem animal. Sim, você pode obter aminoácidos essenciais em vegetais, mas precisa combinar plantas, e nem todos fazem isso. Muitos nem sabem que devem fazer isso. Comparei grão de bico e ovos. Você obtém muito de algumas coisas e pouco de outras. Isso causa desequilíbrio. E os ácidos graxos essenciais, o corpo quer ômega 3 na forma de EPA e DHA. Sementes de linhaça fornecem ALA, não o que o corpo quer. Você pode converter, mas nem todos conseguem, e a taxa de conversão é muito baixa. Não há substituto para peixe oleoso ou suplementos de ômega 3, mas minha sobrinha vegetariana não vai tomar suplementos de ômega 3 porque vem de peixe. Ela não quer nada que venha de peixe. Esse é seu cérebro, não é o meu cérebro. É seu problema, não meu. Bem, é interessante. Há essa divisão na saúde onde pessoas doentes tendem a seguir uma dieta carnívora ou vegana. Os Sim, extremos. sim. E parece que as pessoas se curam em ambos os reinos. Você mencionou uma dieta totalmente vegetal. As deficiências.
O que faz as pessoas parecerem se curar com essa dieta? É só porque é a curto prazo? Melhor que o padrão americano ou Você acertou? padrão ocidental? Sim, Eu deixo exatamente. você continuar. Sim, é isso. Se alguém está na dieta americana padrão ou do Reino Unido e muda para qualquer dieta de alimentos integrais, seja animal ou vegetal ou uma mistura, qualquer movimento para alimentos integrais ajuda. A primeira coisa é cortar alimentos processados. Você pode se sair bem só com plantas. Em uma dieta vegana, sem ovos ou laticínios, você pode se sair bem, a curto prazo, até que deficiências apareçam. Se você fizer uma dieta vegana e suplementar bem, e for ao meu site e procurar Veganuary, nós temos isso. Temos essa campanha em janeiro, onde a sociedade vegana incentiva o Veganuary, ser vegano em janeiro. No meu site, analiso as informações deles. E onde dizem que haverá deficiências, você precisa suplementar. Quando são honestos, admitem que haverá deficiências. Então, certifique-se de suplementar. Se as pessoas suplementam bem, podem aguentar mais tempo. Ainda há o problema com proteína completa e ácidos graxos essenciais. Talvez sejam bons conversores de caroteno ou ALA. Algumas pessoas se saem melhor nessas dietas que outras. E você tem muitos influenciadores veganos que têm muitos seguidores e parecem incríveis. E então eles têm que vir a público um dia e pode ser depois de 1 ano, pode ser depois de 5 anos. E eles vêm com aquela declaração de pessoal, sinto muito em dizer que tive que voltar a comer peixe e ovos, porque eu estava ficando doente e isso estava acontecendo, e eles simplesmente são vilipendiados. Seus seguidores não são como, ok, eu entendo, eu não quero que você morra, eu não quero que você perca sua visão, não querem que fiquem doentes. São atacados, traidor. Pensavam que eram heróis veganos, mas poucos começam veganos na adolescência e continuam aos 60, 70. O perfil vegano é feminino, jovem. E ativista. Não é. Um homem de 70 anos. Há outro aspecto da conversa vegana. A parte que falamos é mainstream, mas há o aspecto das toxinas vegetais, como oxalatos, lectinas e fitatos. E há muitas toxinas nesse reino, que podem bloquear nutrientes e impedir alguns nutrientes, se alguém tem uma dieta onívora. Pode não apenas bloquear o que poderiam obter de alimentos de origem animal. Então, dois lados para este argumento, que não favorecem comer assim. Sim, meu recurso para isso é Georgia Eddy, doutora Georgia Eddy. Ela lançou Mude Sua Dieta, Mude Sua Mente, sobre o impacto das plantas na saúde mental e bem-estar. Eu recorreria a Georgia. Pessoalmente, não são um problema para mim. Não sinto desconforto com as plantas que como, mas Georgia já ficou em nossa casa e ela te dará uma lista antes de vir. Eu pedi, quero ter certeza de que estou dando coisas que não vão fazê-la se sentir mal. Não lembro o que está na lista, mas há vegetais que estão e não estão na lista. Alguns vegetais estão bem, outros não. Fazem ela se sentir mal. Com mente confusa, inchada, digestivamente, não feliz. Mas há alimentos de origem animal que também não se dão bem com ela, laticínios líquidos. Algumas carnes são melhores que outras. Pessoas sintonizadas com sua saúde e corpo e mais sensíveis a certas coisas. Acho que meu sistema digestivo é robusto, mas para alguns não é. E fiz um podcast com Anthony Chaffee,
e ele disse que saiu da dieta carnívora e depois voltou e sentiu que perdeu um tempo. Ele se arrependeu de não ter permanecido carnívoro porque se sente tão bem agora. Que desperdício não ter sido otimamente saudável naquele período. Coma comida de verdade. Existem individualidades, mas ninguém deve evitar comida de verdade. Quem acha que pode ter muita comida processada e se sentir bem está se iludindo. Felizmente, uma mensagem que está se espalhando no espaço de saúde e bem-estar é o detrimento dos óleos de sementes. Parece que não importa a dieta. No espaço de saúde, ainda não é mainstream. Esperançosamente, com o tempo. Todos concordam que óleos de sementes são tóxicos, e além do detrimento agudo, que isso é para a saúde, eles permanecem no corpo por anos e causam problemas. Fale sobre óleos de sementes e como você os vê. Bem, você sabe, eu não. Se alguém fez um ótimo trabalho em um tópico, não sinto necessidade de olhar por mim mesma. Então é como, obrigado, Georgia, você fez plantas. Chris Kresser, você fez nitratos em bacon ou algo assim. Não preciso, esse é o post de referência. Boas pessoas analisaram óleos de sementes. Gary Taubes fez muito com seu trabalho inicial sobre gorduras, em artigos e livros. Nina Teicholz levou ao nível certo em Big Fat Surprise. David Gillespie, óleos tóxicos, fez um ótimo trabalho. Não sinto que preciso olhar para isso. Em termos de qual é a pior coisa sobre eles, acho que é o jeito que demonizamos a gordura saturada e depois substituímos por gorduras poliinsaturadas. Foi um movimento ruim, especialmente em termos de cozimento, porque, como você disse, permanecem no corpo por muito tempo quando cozinhamos com essas insaturadas. Eu chamo gordura saturada de estável, monoinsaturada de monostável e poliinsaturada de poliinstável, muitas instabilidades. E, claro, isso se muta em altas temperaturas. Paramos de cozinhar batatas fritas em banha e começamos a usar óleos vegetais. Foi a pior coisa. A batata não é a pior parte das batatas fritas, é o que usamos para cozinhar. E ela se muta em altas temperaturas e provavelmente, cancerígena. Entra em nosso corpo, transforma-se em gordura trans. Dizem que proibiram gorduras trans, tiraram do suprimento de alimentos. É como sim, e então nos dizem para cozinhar em óleos altamente insaturados, instáveis, e apenas colocar um meio diferente de gorduras trans de volta em nosso corpo. Não são boas notícias, e você olha para qualquer comida falsa é basicamente composta de açúcar, farinha e óleos vegetais ou de sementes ou plantas. Mas são essas 3 substâncias falsas, moldadas em sorvete, biscoitos ou donuts. São os mesmos 3 ingredientes em formas diferentes. Um dos grandes obstáculos para quem quer reduzir carboidratos e incluir mais produtos de origem animal e menos carboidratos de plantas. É o que você mencionou, gordura saturada. Fale sobre por que isso. É um mito. E as pessoas não precisam temer isso. Primeiramente, alguns fatos sobre gordura. Se voltar para macronutrientes, o único carboidrato 100% é sacarose. E na outra extremidade, as gorduras 100% são óleos. Seja óleo de coco, azeite ou óleo de girassol, são 100% gordura. Mesmo a manteiga não é 100% gordura. Tem um pouco de proteína. E água. Então, há um grupo do meio com proteína, mas nesse grupo você tem proteínas de carboidratos e de gordura. A natureza coloca um traço de gordura em quase tudo. Mesmo proteínas de carboidratos têm gordura. Não o suficiente para tornar alimentos desejáveis ou viciantes, ou perturbar a insulina. Não comer carboidratos e gorduras juntos, mas só um traço. E você pensa, por que a natureza colocaria gordura em cada alimento? Exceto sacarose se estivesse tentando nos matar? O segundo fato interessante sobre gordura é que todo alimento que contém gordura tem 3 tipos: saturada, monoinsaturada e poliinsaturada. Nutricionistas dizem que carne está cheia de gordura saturada. Não está. Pegue um bife do banco de dados do Departamento de Agricultura do Esparcinio, 100 gramas cru,
não afetado pelo cozimento. 71% é água. 21% é proteína. Cerca de 1% são cinzas e minerais. 7% é gordura. Desses 7, 2 são saturada. A principal gordura na carne não é saturada. A principal é monoinsaturada. Não encontro carne com mais saturada que mono e polissomadas. Geralmente a gordura mais alta é monoinsaturada. O terceiro fato é que o único grupo de alimentos com mais saturada que insaturada são laticínios. Então, o leite, mesmo desnatado, tem mais saturada que insaturada, não porque saturada é ruim e outra boa, mas para afirmar um fato nutricional. Até morangos têm traço de gordura, o que significa traço de saturada. Se acha que a natureza colocou saturada em cada alimento para nos matar, perdeu o rumo. Não há nada em comida de verdade que está tentando nos matar. Simplesmente não há. É insano. Meu PhD, isso é meu território, porque meu PhD olhou para trás, fascinada pela obesidade. A obesidade decolou nos EUA no final dos anos 1970, no Reino Unido, início dos anos 1980. Você olha para trás, o que aconteceu? Mudamos diretrizes dietéticas. O que fizemos? Colocamos uma diretriz, isso é bom. Vamos fechar o círculo. Antes do final, colocamos uma diretriz que dizia não mais de 30% das calorias de gordura. Isso fez com que tivéssemos que comer 55% da dieta em carboidrato. Mas olhei para a base de evidências para essa diretriz, 30% de gordura total, e havia a diretriz secundária, não mais de 10% das calorias de gordura saturada. Voltei para dizer que meu PhD basicamente disse: esse é o título do meu PhD, esse é meu PhD, na câmera, esse é meu PhD em livro. Voltei para dizer, ok, se fosse o Comitê de Diretrizes na época, 1977 no EUA, 1983 no Reino Unido, quais evidências estavam disponíveis? Usarei técnica moderna de revisão sistemática e meta-análise, sem escolha seletiva. Quais ensaios clínicos randomizados estavam disponíveis? E havia apenas 6. Quais estudos epidemiológicos estavam disponíveis? Acho que havia 6 também. Junte todas as evidências em meta-análise, novamente, sem escolha seletiva. Isso apoiou a introdução dessas diretrizes de gordura dietética? A resposta é não, nenhum, nem um pouco, nenhum mesmo, nenhum literalmente. Então eu disse, tudo bem, isso foi naquela época, e realmente não havia nada. Estou fazendo meu doutorado em 2016. Desde então, tivemos outros estudos. A Iniciativa de Saúde da Mulher como ensaio clínico, o Estudo Coronário de Minnesota, mais estudos epidemiológicos, o estudo EBRA, atualizando. Vamos reunir todas as evidências disponíveis no doutorado. Havia mais evidências para 30% de gordura, 10% saturada? A resposta é não, ainda não há mais evidências. E o artigo final do meu doutorado, porque você deve colocar sua pesquisa no contexto de outras. Foi para mostrar que não fui o único a olhar para isso. Havia 7 outras equipes. Quando você publica, há várias descobertas. Digamos que meu primeiro artigo teria uma descoberta para mortalidade por todas as causas. Gordura total, saturada, todas as causas. Desculpe, doença cardíaca, mortes, gordura total, saturada. 4 descobertas. Entre essas 7 equipes, havia 40 descobertas. 37 não encontraram nada. Uma delas, o estudo Chowdhury, de 2014, achou que gorduras trans eram um problema. Concordamos com isso. Todos concordamos que gorduras trans são ruins. A única descoberta real foi um estudo de Hooper, que o governo queria usar como base, repetindo os mesmos estudos, a mesma equipe. Era basicamente a mesma descoberta, 1 em 40. E se eu puder? Sim, eu lembro disso. Eles disseram, encontramos uma associação com eventos CVD e gordura saturada, mas não encontramos nada para mortalidade por todas as causas, nada para mortalidade CVD, nada para mortalidade CHD,
Nada para derrames, nada para infartos do miocárdio, nada, 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 nada. Oh, mas tivemos essa única descoberta, então vamos alardear isso. Então, a totalidade das evidências é basicamente nada. Mas as pessoas não sabem disso. É como a questão das fibras na mitologia nutricional. Pare 100 pessoas na rua e pergunte: a gordura é ruim? Elas diriam sim. E então pergunte: qual é a evidência? Elas não saberiam. Se você perguntar: o que é gordura saturada? Elas não saberiam. Pergunte: onde está a gordura saturada? Elas não saberiam. Morangos têm gordura saturada? Elas diriam não. A carne está cheia de gordura saturada? Elas provavelmente diriam sim. Sim, elas não têm a menor ideia. E é aí que estamos com a nutrição. O que você acha que vai ser necessário para mudar isso? Eu penso nisso como uma pirâmide, não a alimentar, mas uma pirâmide. A melhor maneira de mudar isso com maior impacto seria se as diretrizes dietéticas mudassem, o que Nina Teicholz tenta há anos. Por mais que eu ame Nina e queira que ela tenha sucesso, não acho que vai acontecer. Não vai acontecer, porque teriam que admitir o erro e se abririam a processos judiciais. É como: o que você quer dizer? Eu não deveria ter 55% da dieta em carboidrato? Você está dizendo que isso me fez obeso e diabético tipo 2 e provavelmente entupiu minhas artérias e me deu uma propensão carcinogênica? Seria perigoso. Muitos processos judiciais. Não vai acontecer. O que acontece é a revolução de baixo para cima. As pessoas chegam ao ponto de se sentirem mal. A razão número 1 para ir ao médico de família é a tarefa, cansado o tempo todo. E as pessoas entram e dizem: doutor, eu me sinto cansado o tempo todo. E muitas pessoas passam a vida inteira e desperdiçam a vida inteira se sentindo cansadas o tempo todo. E então um número de pessoas vai online e simplesmente diz: isso não está certo. E então elas encontram seu podcast ou encontram um livro e dizem: uau, essas pessoas parecem ter muita energia e estão com boa aparência e estão magras e têm uma pele bonita e parecem bem saudáveis. Eu quero um pouco disso. O que elas estão fazendo? A revolução de baixo para cima são indivíduos assumindo o controle da saúde e se espalha. Se espalha bem. Uma pessoa influencia duas, essas duas, e de repente você tem o dinheiro no tabuleiro de xadrez e pode ser poderoso, porque vem alguém, é como: uau, você perdeu 50 quilos, você está ótimo. Sim, e reverti meu diabetes tipo 2. Uau, como fez isso? Muitas pessoas entram nesse campo por causa do diabetes tipo 2, porque percebem: minha visão está piorando, e ouvi que se não controlar meus açúcares posso enfrentar amputações em 10 anos, e isso assusta as pessoas a agirem. Então, eu era diretor de RH e agora faço o que faço. O que motiva as pessoas tem sido uma fascinação consistente. Existem apenas duas coisas que motivam as pessoas. Você se move em direção ao prazer e se afasta da dor, e é isso. E o motivador mais poderoso é se afastar da dor. Então, se você está em um prédio em chamas, você sairá do prédio mais rápido do que se fosse um dia agradável e pensasse: oh, seria bom estar lá fora. A dor é mais forte que o prazer. Não é até que muitas tenham diabetes tipo 2 ou não possam brincar com seus filhos, não possam se abaixar, que percebem: preciso fazer algo agora. Elas percebem que as diretrizes falharam, comer menos falhou, só as deixou mais gordas e doentes. E, se tiverem sorte, encontram um de nós e entram nesse mundo saudável, assumem o controle, se sentem ótimas e ficam irritadas por terem que descobrir sozinhas e se tornam discípulas e contam para outras pessoas. A parte mais poderosa é imaginar uma linha no meio da pirâmide, e esses são os médicos. E é quem precisamos alcançar. Porque para cada pessoa convertida, você converte a família e amigos. Para cada médico convertido, você pode converter 1000 pacientes. Eles são realmente poderosos. Então, se dizem você virá e falará, porque eu não cobro. Se dizem você virá e fará uma palestra, eu digo, depende do público. E prefiro falar com 10 profissionais de saúde do que 500 não profissionais, porque esses 10 podem influenciar mais 1000 pessoas, se convencidos. Essa é a camada do meio que buscamos. Nina, continue, faça o que faz.
Se nada mais está registrando o que foi dito, isso está tornando as pessoas obesas e diabéticas. Será como as empresas de cigarro um dia. Aquela filmagem famosa onde todos os 7 estão alinhados em um tribunal dizendo: "Oh, eu nunca soube que era cancerígeno." Não, eu nunca soube que fumar era cancerígeno. E todos juram e então alguém apresenta o documento que diz: "Na verdade, você sabia." Porque este documento foi compartilhado antes, e então, de repente, todos cometeram um crime. Ela está avisando que você está cometendo um crime contra a saúde e a humanidade. Mas eles não vão parar. Temos que chegar aos médicos e continuar com os indivíduos. Você viu uma mudança positiva nos últimos anos em que as pessoas estão ouvindo essa mensagem e ela está ressoando? Sim, o que vejo é interessante. A narrativa está mais forte, está mais anti-carne, mais baseada em plantas. Eles quase desistiram da mensagem nutricional. Mesmo que você receba um artigo agora dizendo: "Oh, carne vermelha vai dar." Aquele em novembro, carne vermelha vai te dar diabetes. Pelo amor de Deus, quando a carne vermelha já veio com glicose? Oh, quando tem um hambúrguer e um pão, com ela e uma bebida gaseificada. Ok, agora isso pode ser o mecanismo, mas eles saem com as coisas mais estúpidas. Mas agora cada vez mais os artigos são nutrição e o meio ambiente, porque as vacas arrotam e isso vai causar aquecimento global. Eu tuitei algo ontem. Eu coloquei uma foto de alimentos ultraprocessados. Alguém fez essa ótima foto com cerca de 1.000 alimentos ultraprocessados nesse pequeno tipo de diagrama de 3 por 2 polegadas. E é como sim, e as vacas são o problema. Vamos lá, pessoal. Mas eles fazem, estão cada vez mais, colocam em termos ambientais. A mensagem de que animais são ruins, plantas são boas, é tão implacável como sempre. Absolutamente implacável. O que eu faço toda semana é analisar um artigo acadêmico na literatura. Minha posição é que faço isso para que você não precise. Você receberá 5, 6, 7 pontos de resumo executivo que pode ler em 2 minutos. E você tem a medida do último pedaço de absurdo que você viu em Medscape, ou no New York Times, ou Washington Post, ou o que for. Mas eles são muitos e rápidos. Eu nem consigo acompanhar o absurdo que deveria dissecar. Mas, ao mesmo tempo, mais e mais pessoas estão assumindo sua saúde em suas próprias mãos e percebendo que a forma como estamos sendo instruídos a comer não está fazendo com que se sintam bem. E a internet permitiu isso. Acordou as pessoas. Você não precisa ir a uma conferência, você só precisa ir online e dizer: "Eu não me sinto bem." E algo pode aparecer. E você pode ir por um caminho e pode encontrar alguém. E pode assistir a um vídeo. E isso mudará a sua vida. As pessoas se lembram de onde estavam. Eu me lembro de onde estava naquela conferência Weston Price, quando absorvi uma mensagem que sabia que iria mudar. Minha própria saúde e minha própria dieta. E uma coisa bonita sobre isso, tudo o que compartilhamos hoje, para alguém que é uma informação nova, pode ser avassalador, mas é tudo muito simples. Não vai ser fácil porque todo mundo tem hábitos enraizados e seus modos. Mas nada do que dissemos é excessivamente complexo, e as pessoas podem fazer isso por conta própria na maioria das vezes. A menos que a parte interessante seja se elas estiverem tomando medicamentos, é quando as coisas podem ficar complicadas e elas precisam ter cuidado enquanto estão se curando. Se foram dadas dosagens enquanto estavam doentes. Mas isso é um ponto à parte. O ponto que estou tentando fazer é que isso é direto, fundamental. E há esperança para as pessoas. Então, se elas sintonizarem algo assim, há esperança. Absolutamente, absolutamente. A diferença em como você se sente quando não está comendo, a quantidade de carboidrato que querem que você coma. Quando você não tem uma ressaca de carboidrato na manhã seguinte, quando você não tem essas flutuações de energia, quando você está em cetose em algum momento do dia e não sente fome e sente que está trabalhando muito bem e pode continuar se estiver fazendo um avanço no seu trabalho ou algo assim. Isso deveria estar disponível para todos? A ideia de que não está é simplesmente criminoso. Realmente é. Eles estão prejudicando as pessoas. E claro, a grande indústria alimentícia. As pessoas às vezes brincam e dizem: a grande indústria alimentícia está trabalhando com a grande indústria farmacêutica? Bem, poderia muito bem estar. A comida te deixa doente e então os remédios supostamente limpam o que te deixou doente. Quantas pessoas estão tomando omeprazol ou o que for, antiácidos? O estômago é o ambiente mais ácido do planeta.
planeta. Por que você gostaria de torná-lo menos ácido? Se você tem problemas de estômago, não é ácido o suficiente. Então talvez pense em tomar vinagre de maçã, mas o que quer que faça, não comece a jogar antiácidos nele. E então, estatinas. Vamos parar o corpo de fazer o que foi projetado para fazer. Ele foi projetado para produzir colesterol. Ele não depende de você ter que comer colesterol. É tão importante que ele o produz para você. Então nós, em nossa infinita sabedoria, dizemos, bem, vamos bloquear esse caminho. É chamado de via do mevalonato. Vamos bloqueá-lo. Vamos bloqueá-lo bem no topo, no nível da enzima HMG, redutase. E, ok, CoQ10 está mais abaixo, é a faísca de energia do corpo. Oh, não importa. Veja como isso vai. Nós brincamos de Deus. Achamos que sequestramos a via dos neurotransmissores do cérebro ou algo assim. Novamente, no meu site, se você colocar antidepressivos na caixa de pesquisa, há um artigo incrível de setembro de 22, publicado no Lancet, onde uma equipe disse: assumimos que os antidepressivos estão funcionando por a inibição da recaptação de serotonina, mas estão? E eles fizeram 6 ou 7, acho que foram perguntas de pesquisa brilhantes, e disseram, ok, vamos testar cada uma. A resposta para essa é não. A resposta para essa é não. A resposta para essa é não. Foi uma peça de pesquisa incrível, completamente destruindo toda a lógica para antidepressivos. E eu apostaria que você provavelmente nunca ouviu falar disso, e nem a maioria das pessoas que tomam antidepressivos, porque não é do interesse da empresa farmacêutica que essas coisas se tornem conhecidas. Estou surpreso que tenha sido até publicado, francamente, porque geralmente esse tipo de pesquisa não é financiado ou publicado. Muito disso é simplesmente tão ao contrário. O que me leva de volta a... Você mencionou o estudo sobre carne e diabetes que é relativamente novo. A coisa interessante é, se você inverter isso, consumir menos carboidratos e aumentar sua ingestão de carne, vai voltar ao que falamos antes. Você vai reduzir sua glicose no sangue, reduzir sua insulina e vai se afastar cada vez mais do diabetes tipo 2, seguindo o oposto do que essa ciência diz. Exatamente. Passou de apenas estar errado para estar completamente ao contrário. Coma plantas, não, coma alimentos de origem animal. Está simplesmente ao contrário. Mas, novamente, há esperança em tudo isso, e a mensagem é relativamente direta e simples. Sim, Então vamos deixar assim para as pessoas. O fato é que não queremos deixar em desespero e pessimismo, porque Sim, há com muita certeza. esperança aqui e muito, já que estamos meio que no fundo do poço, só há realmente como subir daqui. E as pessoas estão sintonizando o que precisam fazer e tomando o poder de volta em suas próprias mãos. Você mencionou a internet. É apenas uma ferramenta tão poderosa para as pessoas perceberem essas narrativas alternativas. Então, há esperança. Para mim é muito fácil, e essas são as mensagens que vou apresentar. Eu sempre coloco o slide, ok, o que devemos comer? Eu te disse, o que eles erraram, mas vou te dizer o que devemos comer. Número 1, coma comida de verdade. É onde começamos. Número 2, escolha essa comida pelos nutrientes que ela fornece. Então, quando você sabe sobre gorduras essenciais, proteína completa, vitaminas e minerais, eles são encontrados em carne, peixe, ovos e laticínios. E então, número 3, coma no máximo 3 vezes ao dia. Ok, eu como 4 vezes ao dia porque estou tendo esse mousse de chocolate do lockdown e o mundo ainda não enlouqueceu completamente. Então eu ainda tenho, mas eu não tenho problema de peso, não tenho diabetes, então não me importo com esse tipo de coisa. Na verdade, se alguma coisa, eu provavelmente preciso manter meu peso. Mas se você está tentando fazer algo sobre o peso, é uma boa ideia comer no máximo 3 vezes ao dia. Se você não gosta de café da manhã, não tome. Mas não faça essa coisa de beliscar que os nutricionistas dizem para você fazer. Você sabe que as vacas pastam o dia todo e olhe o tamanho delas. Você sabe que isso não vai funcionar bem, mas é realmente fácil e você pode fazer e vai te fazer sentir muito melhor. Que seu único arrependimento será que você gostaria de ter feito isso antes. Esse seria o único arrependimento. Bem, Zoe, eu realmente aprecio você ter vindo, compartilhando essa mensagem. Vamos linkar seus livros, seu site, suas redes sociais, e eu só quero te agradecer novamente e agradecer pelo que você faz no mundo. Muito obrigada. E a você. E muito obrigada por me receber. Agora que você terminou, você vai querer vir aqui e assistir a este próximo episódio incrível. Você não vai querer perder. Vejo você lá. Uma vez que você entende de onde vem a não ciência, de onde vem a propaganda e é a indústria, a farmacêutica e a ideologia religiosa. Agora eu entendo por que fui enganado em meu